aí, estão gostando de ver? Nunca tinha dado uma aula de todo o Brasil Império tão rápido quanto eu tenho agora para vocês. Mas isso é um resumo principal do Brasil Império, porque agora, através dessa atividade da metodologia ativa, que nós vamos fazer no Mão na Massa, vocês irão estar com ela, produzir ela com maior participação do grupo aí. Mas vamos à atividade? Eu separei uma atividade sobre o Brasil Império para vocês. Olha aí. Esse aí é um Enem Digital de 2020, essa atividade. E ele fala assim, ó, depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muita região do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. A instabilidade política do Brasil ao longo do período mencionado foi decorrente das... Lembrando, qual é o período que nós estamos aqui? Do período mencionado. Qual foi o período mencionado? Foi o período regencial, gente. Fala de Dom Pedro I, mas fala que após a abdicação dele, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos. Que período foi esse? Período regencial. Aquele que o Dom Pedro II não podia assumir o poder porque ele era apenas uma criança. Isso se deu à instabilidade política do país ao longo do período mencionado, foi decorrente da disputa entre tendências unitárias e federalistas. O que é unitárias? Unitárias é tendências que diziam que o poder tinha que ser centralizado na mão do Império Central, no caso aí dos regentes que estavam. Ou federalista. A federalista é aqueles que buscavam que os estados nacionais se formassem ou que os estados brasileiros se fortalecessem. Cada capitania tivesse sua autonomia, com as suas assembleias e tudo. A tensão entre força do Exército e Marinha Nacional, nós já falamos dessa tensão aqui, dessa briga. Essa briga não foi nesse período regencial, e sim no fim da República. Tá? Deixa eu apagar aqui que já está virando balaio de gato. Dinâmica demográfica nas fronteiras amazônicas e platinas? Não, nem citamos isso aqui na nossa aula. Extensão do direito de voto aos estrangeiros e escravos? Gente, escravo e estrangeiro não eram considerados cidadãos. Nem mulher podia votar. Só podia votar quem tivesse recurso financeiro. Reivindicação da ex-metrópole na esfera comercial e diplomática. Portugal, que era a nossa ex-metrópole, vai se afastar dessas decisões. Então, a resposta correta ficou a letra A. Disputa entre tendências que queriam a unidade nacional centralizada e os federalistas que queriam mais autonomia para as províncias. Agora, a questão do Enem Digital aborda instabilidade política no Brasil durante esse período da independência do regime regencial, destacando as revoltas internas e a abdicação de Dom Pedro I em 1831. A resposta correta, letra A, o que se refere ao confronto entre grupos que defendiam um governo central forte, que eram os unitaristas, e aqueles que apoiavam a maior autonomia das províncias, que eram os federalistas. Essa divergência se intensificou após a abdicação de Dom Pedro I, levando a um período de instabilidade do Brasil, marcado por revoltas regionais, como a cabanagem e a revolta dos malês também. Agora, chegou a mão na massa.
Essa atividade, ela está diferenciada da mão na massa. Ela tanto está diferenciada quanto ela é uma atividade que vai precisar de aprofundamento de vocês sobre essa questão. Vocês terão o restante dessa aula e a outra aula. Eu vou ver se até nas próximas aulas dou mais tempo para vocês fazerem essa discussão, tá? Porque a mão na massa está top demais, gente. Está massa a mão na massa. Olha aqui na tela para vocês o que nós iremos trabalhar. Vocês irão construir um jornal, Jornal do Brasil Imperial, nome do jornal de vocês. Qual é o objetivo? Compreender o contexto social, político e econômico do Brasil durante o Império, estimulando a pesquisa, a criatividade e a capacidade de síntese dos alunos. Esse é o nosso objetivo. Qual é o público-alvo? Vocês, alunos do ensino médio da mediação tecnológica. Duração, 2 aulas. Uma para pesquisa e a outra para elaboração e outra para apresentação. Tá? Pesquisa e elaboração e outra apresentação. Descrição da atividade. Os alunos deverão criar uma edição fictícia, não é verdadeira não, mas uma edição fictícia de um jornal do século XIX, que aborde acontecimentos e debates típicos do Brasil imperial. Eles devem incluir notícias, entrevistas fictícias. Já pensou vocês entrevistando Dom Pedro II, ainda criança? O que você acha? Por que você não vai brincar em vez de crescer? Porque vocês vão fazer entrevista com essas figuras do século XIX. Editoriais de opinião, anúncios, vende-se um escravo de boa índole. Já pensou um anúncio lá de coisa de venda que vendia naquela... Vende-se uma roda de carroça usada. Entre outras seções, utilizando a linguagem de estilo da época. Divida o grupo da turma entre 4 a 5 alunos. Cada grupo deve escolher algum tema específico relacionado ao Brasil Império. Olha, eu coloquei aí alguns temas para vocês, tá? A abdicação de Dom Pedro I, a regência e revoltas regenciais, a proclamação de Dom Pedro II como imperador, o processo de abolição da escravatura, a Guerra do Paraguai, a vida da corte e a figura de Dom Pedro II, o avanço tecnológico da época, a ferrovia, a imprensa. Já pensou? Vocês podem estar entrevistando o Barão de Mauá aqui, vocês poderão fazer um editorial, um artigozinho falando sobre o Barão de Mauá aqui na Amazônia. Gente, inventem. Coloque coisas aí, a produção do café, a escravidão, os quilombos, tem tanta coisa para vocês abordarem aqui, isso aí só é sugestões, tá? Só sugestões. A produção do jornal, notícia, cada grupo deverá escrever no mínimo 3 notícias sobre o evento do período, como se estivesse relatando os fatos no calor do momento. Quando se você estivesse lá, naquele momento. As entrevistas, elas podem criar entrevista com personagens históricos, como Dom Pedro II, senhores de engenho, escravo liberto, ou imigrantes que estão chegando no Brasil também nesse período. O editorial de opinião, que é um texto opinativo sobre uma questão relevante da época, como a centralização do poder, o debate sobre o trabalho escravo, ou a própria Guerra do Paraguai. Então, é você dando sua opinião aí nesse texto. O anúncio. Os alunos devem incluir anúncio, tipo da época, como venda de escravo, chegada de navios e novidades tecnológicas, entre outros. E aí depois nós temos a apresentação. Cada grupo deverá apresentar seu jornal para a turma, explicando os principais temas abordados e as escolhas feitas durante a produção. A apresentação deve ser feita em formato impresso ou digital, caso a escola tenha recurso tecnológico. Se não, escreva no caderno mesmo. Tá? Então, escreva no caderno. Depois disso, vai ter o debate. Após a apresentação, promova um debate entre os grupos sobre questões tratadas nos jornais, estimulando a discussão de diferentes pontos de vista histórico. Material necessário:
Nós temos acesso ao livro, internet e outros recursos para pesquisa, material para produzir jornal, papel, cartolina, computador, se possível, e outros materiais. Nós temos aulas também da mediação tecnológica que pode ser utilizada. A aula lá do 3º ano. Essas atividades incentivam a pesquisa, a colaboração e a criatividade, ajudando os alunos a se desenvolverem como conteúdo de forma mais prática e divertida. E aqui a bibliografia, as referências bibliográficas da independência do Brasil e do Brasil imperial, algumas. Agora, meus alunos, vem cá comigo. Agora, com vocês. A atividade fica com vocês. Eu espero que tenhamos jornais altamente criativos e com debates bem profundos, tá bom? Essa foi a nossa aula. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá.